Boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Alice. Boa noite. Boa noite. Vamos começando mais uma aula, então, pessoal. A última de conteúdo, efetivamente, né? Para encerrar aí o conteúdo do nosso trabalho, tá? Peço até desculpas por demorar a responder vocês sobre as tabelas que vocês mandaram ontem de eletrodutos, mas hoje o dia foi bem puxado por aqui, estou exausta, não saí da frente do computador em reunião, enfim. E aí o tempo foi meio curto, consegui parar pós 6 horas aí para ver essas coisas, mas acho que consegui responder todos que me mandaram. Tá? Então, aqueles que mandaram já receberam o feedback e já tem essa parte pronta, uns mandaram rascunho, vão arrumar depois, outros já mandaram as tabelas direitinhas, que vão usar depois para a apresentação do checkpoint, então já está bem adiantado, né? E acredito que hoje também não seja uma aula muito complicada, tá? Acho que a gente consegue, além de ver o conteúdo hoje, acho que vocês conseguem fazer essa tabela que falta ainda hoje, né? E aí, amanhã, só quem tem dúvida, tirar suas dúvidas e ficarem tranquilos aí no final de semana, sem ter que estar fazendo coisa para apresentar na segunda-feira, tá? Então, hoje a gente vai ver a questão da proteção dos circuitos, então nós fomos vindo, né? Se vocês forem avaliar, a gente viu a previsão de carga, onde nós definimos todos os pontos, tanto de iluminação quanto de tomadas, né? Depois nós vimos a demanda, nós fizemos a distribuição desses pontos em circuitos. A partir disso, nós dimensionamos os condutores desses circuitos, nós colocamos esses circuitos dentro de eletrodutos, dimensionamos esses eletrodutos, e agora a gente vai ver a questão da proteção desses circuitos. Tá? Então, para encerrar aí esse nosso projeto, a gente vê essa questão da proteção, né, dos dispositivos de proteção. Tá? Então, a finalidade desses dispositivos de proteção é proteger não só os condutores, né, mas também os equipamentos, né, antes que a gente venha a ter algum dano relacionado a eles. Né? Então, ele atua de forma automática visando proteger, né, os equipamentos e os circuitos que nele estão ligados. Né? E a gente pode classificar esses dispositivos de proteção de acordo com dois tipos, né? Os de choque elétrico e os de sobrecorrentes, né? Que é contra sobrecarga e curto-circuito. Tá? Falando desses dispositivos de proteção contra sobrecorrentes, né? Então, eles têm a finalidade, né, de controlar, conduzir e interromper correntes em condições normal de operação, né? E também interromper as correntes em condições anormais. Tá? O que é isso? Interromper em condições normais. Eu vou ali, desligo, não tenho problema nenhum, mas eu preciso fazer alguma manutenção, preciso trocar algum equipamento, preciso refazer uma instalação, eu vou ali, só desligo o meu disjuntor, interrompo essa passagem de corrente para que eu consiga fazer
a manutenção sem correr nenhum risco, né? Em condições anormais, aí já acontece de forma automática, teve um pico inesperado de corrente, ele vai lá e desarma, né? Então, são esses dois focos que a gente tem quando a gente fala de dispositivo de proteção, né? E o que a gente trabalha, basicamente, é o disjuntor, né? E é o que a gente vai dimensionar aqui na aula de hoje, né? Então, falando desse disjuntor, né? Ele, na maioria do tempo, né? Ele permanece na sua condição estável, então, enquanto eu não tenho nenhum problema durante o meu funcionamento, ele está ali por estar, né? E ele é acionado, né? Para interromper, então, a corrente indesejada, né? E essa atuação dele tem que ser no menor tempo possível, tá? Porque se ele demorar muito para atuar, eu já posso ter danificado o equipamento, posso ter tido algum dano maior na minha instalação, né? Então, é importante isso, né? Se eu colocar um disjuntor muito maior do que a minha corrente máxima daquele circuito, se eu acabar tendo algum pico, esse pico pode ser indesejado, pode vir a causar algum problema, mas o meu disjuntor ele não vai atuar. Não vai atuar porque ele está superdimensionado, podemos dizer assim, né? E aí acaba que ele não desarma e não cumpre com a finalidade dele, né? Então, quais são as funções básicas, né, do nosso disjuntor? Primeira delas, manobra manual, né, que eu já comentei, que permite, então, abrir e fechar os circuitos a qualquer momento, né? Então, ele opera basicamente como interruptor, quando eu preciso, eventualmente, fazer alguma coisa no meu circuito, eu vou lá, desarmo ele para evitar qualquer problema. Questão de proteger a fiação, ou mesmo os aparelhos, então, contra as correntes de sobrecarga, né, por meio do seu disparador ou dispositivo térmico, proteger a fiação contra a corrente de curto-circuito, né, então, toda a questão de proteção que a gente vinha falando, né, e para fazer o dimensionamento desse disjuntor, nós voltamos novamente, né, para a nossa NBR 5410, né, onde nela nós temos algumas condições que são impostas pela norma e que devem ser cumpridas, né, para que a gente faça esse dimensionamento e garanta, então, que o dispositivo ele vá atuar quando necessário, tá? Então, a gente precisa basicamente atender duas condições que a norma nos impõe, tá? A primeira condição é que o meu IP, tá? E aí essa corrente de projeto do circuito que a gente calculou lá na capacidade de condução de corrente, tá? Então, que esse IP ele seja menor ou igual ao valor da corrente nominal do meu disjuntor, e esse valor ele tem que ser menor ou igual ao IZ, tá? O que é esse IZ, pessoal? E aí aqui eu vou abrir a tabela para ficar melhor explicado. Cadê essa? O meu circuito, ele tem uma seção, aí vocês vão novamente olhar a seção adotada. Então, ele tem uma seção adotada de 2,5. Tá? Então, eu estou olhando B1, estou olhando 3 condutores carregados e ele tem uma seção de 2,5.
Então, o meu IZ vai ser 21. Tá? É o máximo que eu posso ter de corrente num condutor 2,5. É o extremo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar toda aquela seção adotada e pegar os valores dos IZs. Tá? O que é esse IZ? Esse valor que vocês vão olhar aqui nessa tabela. Tá? Então, novamente, aquela coluna, aquela tabela de seção adotada vai ser útil para a gente, porque a gente vai ter que avaliar cada um dos IZs para cada um daqueles circuitos. Tá? Então, eu tenho que obedecer essa relação. O meu IN, ele precisa ser maior do que a minha corrente de projeto, tá? Por quê? Porque senão o disjuntor vai desarmar a todo momento, né? Mas eu não posso chegar no limite do meu condutor, tá? Ele não pode deixar chegar no limite para atuar, ele tem que atuar um pouco antes, tá? Então, essa é a primeira condição que a gente tem que estar obedecendo. Tá? Aqui tem uma outra questão, tá? Ainda sobre a primeira condição. Tá? Eu tenho essa informação da tabela. Tá? Que lá era... Agora não vou me lembrar o valor. Tá? Mas eu tenho um valor associado a cada um desses meus condutores, a cada uma dessas minhas seções. Fora isso, esse aqui a gente vai desconsiderar, né? Porque a gente não trabalhou com o fator de correção de temperatura. Fora isso, a gente tem um fator de agrupamento. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse fator de agrupamento também ao nosso cálculo. Tá? A gente vai pegar aquele valor lá. Então, vamos abrir a tabela aqui de novo. O valor que a gente considerou era 21. Tá? Então, 21. E a gente vai associar a ele o fator de agrupamento. Ah, então, sei lá, vamos supor que o meu FA desse meu circuito seja 0,8. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 21 e vou multiplicar por 0,8. Tá? Depois, assim como eu fiz ontem, eu vou montar a tabela com vocês e fazer um exemplo, tá? Que eu acho que fica mais claro tudo o que vocês têm que fazer, mas igual eu vou explicando parte por parte aqui, tá? Para ficar registrado, mas a gente vai fazer um exemplo completinho, montando uma tabela, mesma forma, porque eu acho que ajuda vocês. Tá? A segunda condição é o cálculo do I2, que é a nossa corrente de atuação. Então, a gente vai pegar aquele valor de Z anterior e vai multiplicar por 1,45. E aí a gente vai saber que a corrente de atuação desse disjuntor vai ser de tanto. Tá? Essas são as duas condições que a gente tem que obedecer. E vocês vão ver que são poucos os cálculos que a gente tem que fazer. Basicamente, a gente precisa unir as informações que a gente tem, por enquanto, separado em uma única tabela. Tá? Aqui é só a explicação dessas condições, só que por escrito. Tá? Basicamente, o que eu falei, mas por escrito, para caso
alguém não escutou o que eu falei, tenha por escrito aqui, tá? E aqui são valores comerciais de disjuntores, tá? São 2 exemplos de 2 padrões diferentes, né? Mas vocês podem, eventualmente, pegar na internet, tal fabricante, e quais as opções, e adotar de acordo com esse fabricante, não tem problema, tá? Aqui são só 2 tipos de padrão, para caso não queiram procurar, né? Vamos ao nosso exemplo de sempre. Tá? O que a gente vai precisar ter nessa tabela dessa vez? Novamente, os circuitos. Então, aqui eu vou ter o circuito 1, o 2, o 3, o 4, quantos circuitos eu tiver. Eu vou ter o meu IP. Então, cada circuito tem sua corrente de projeto, assim como cada circuito tem o seu fator de agrupamento. Informações que nós já temos. Tá? Ô, Alice, Oi. não é a corrente de projeto já corrigida, é só a corrente de projeto? Só a corrente de projeto. Tá. Tá? Aí aqui a gente tem o IC. Tá? Depois eu vou botar onde a gente vai olhar cada coisa. A gente tem o IZ, tá? Que a gente vai estar calculando IC vezes FA. Tá? Eu botei a equaçãozinha aqui para a gente. O I2, tá? Que a gente vai calcular 1,45 vezes IZ. E a gente tem aquela condição, né, que a gente vai acabar colocando aqui. Eu vou ter que colocar só menor, tá? E menor igual, porque eu não tenho teclado. E aqui a definição do nosso IE, tá? Então, isso aqui a gente já tem, isso aqui a gente já tem, tá? Então, vocês só vão pegar lá da tabela de capacidade de condução de corrente de vocês, tá? Deixa eu mudar para a cor aqui. Isso aqui posso fechar. Isso aqui vai ser na tabela 36, tá? Que é o valor máximo. Isso aqui vocês vão calcular, isso aqui vocês vão calcular, aqui vocês vão substituir, então vocês vão ter o valor de IP e vão ter o valor de IZ, e a partir disso vocês vão ver o intervalo que vocês têm que determinar o IE, tá? Vamos para um exemplo. Alguém tem aí um valor de corrente de projeto em mãos para a gente fazer o exemplo aí? Pode ser qualquer valor de qualquer circuito de vocês aí. Senão a gente faz um aqui. A gente pode fazer o do chuveiro, que é um que tem... Eu estou vendo. Ó, a gente tem o IP do chuveiro, que quase todo mundo usou. Vamos botar 5.500 dividido por 220. É 25. Não, 5.500. É 20, então. Não, 5.500 por 220 é 25. Isso. E 5.000, acho que é 20. Vamos lá. Então, 25 e o fator de agrupamento... vamos colocar 1, porque quase todo mundo colocou o chuveiro sozinho. Tá? Então, pegamos essa informação lá em capacidade de condução de corrente, vamos lá na nossa tabela. A seção que a gente adotou para o chuveiro, a maioria foi 4, eu acho, ou 6, 4, eu acho. Vamos considerar 4. É 1, não é 7, 0,7. Por que 0,7?
O fator de agrupamento do chuveiro não é 0,7? Não, se tu tiver um circuito só nele, não. Ah, tá. Fator de agrupamento é quantos circuitos tu tem no eletroduto. Se eu tiver só o chuveiro passando pelo eletroduto, eu tenho fator de agrupamento 1, Entendi. tá? E a gente vai considerar que ele tem uma seção de 4 milímetros. Se ele tem uma seção de 4 milímetros, a gente tem que olhar essa linha aqui com essa aqui, vai dar 28. Tá? Então, para 4 milímetros, a gente vai escolher 28. Então, aqui vai ser 28. Aí, a gente vai calcular o IZ. O IZ, como o nosso fator de agrupamento é 1, vai ser 28 também. Certo? Porque vai ser 28 vezes o FA, 28. Vamos calcular o I2, que vai ser 1,45 vezes 28. Que vai dar 1,45 vezes 28, 40,6. 40,6. Tá? Aí, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso IP, que é 25. Ele tem que ser menor que o IN, que tem que ser menor que o IZ. Tá? Então, o meu IN é menor ou igual, tá, pessoal? Mas aqui eu não tenho esse símbolo no teclado. Então, o meu IN, ele tem que estar nesse intervalo. Certo? Tem que estar nesse intervalo. Vai ser esse valor. Ou ele pode ser igual. No caso daqui, eu não tenho, por exemplo, um disjuntor de 26 ou 27. Né? O valor do disjuntor é 28. Tá? Então, a corrente é 25. A corrente que a gente vai utilizar do nosso disjuntor vai ser 25. Então, vai ser um disjuntor de 25 ampere. E Alice, da onde saiu o 1,45? Isso é da fórmula, é da condição da norma. Tá. E aí, para te saber o disjuntor, qual disjuntor vai usar, tu tem que pegar o IPA e pegar o resultado Do IZ. do IZ. E esse valor tem que ser igual ao mínimo ou ao máximo, né? Ou um valor intermediário. Agora a gente vai fazer outro exemplo diferente para... Entendi. Olha isso. Oi. O IN lá é daquela tabelinha última que tu deu, que correspondente à marca do disjuntor, né? Isso. O IN pode ser daquelas tabelas, escolher um daqueles, Ou ou pesquisar. pode ser pegar um fornecedor qualquer e ver quais os valores deles. Tá, ok. Obrigado. Ah, Wallace, Oi. Tem uma outra pergunta aqui, peraí. mas se eu... Vai. 28 da outra fórmula ali, de 1,45 vezes 28, ele saiu do LZ ou saiu do LC? Ou IC, não sei. Não, a equação é 1,45 vezes Z, está aqui em cima a equação. Tá, sim, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, ele saiu de qual coluna, o 28? Do IZ. Se eu estou multiplicando 1,45 pelo IZ, Ah, tá. Verdade. Tá bom. fala, Daniel.
Não, eu me perdi agora, ele estava falando, aí eu estava prestando atenção, me esqueci o que era. Mas surgiu outra dúvida, porque esse 40,6 aí não se faz nada, só se calcula ali o L2 e deu. Porque é a corrente de atuação, o máximo da corrente de atuação que o disjuntor ele vai ter. Tá, lembrei o que eu ia te perguntar. Se eu for botar um disjuntor diferente daqueles ali que tu colocou, eu preciso botar o fabricante, alguma coisa, ou só boto o valor ali? Não, só pode colocar o valor só. Tá, beleza. Estranho o disjuntor de 25, né? Geralmente os velhos mandam a gente colocar, bota de 50 aí, de 40 que já resolve. É que depende da potência, né? Do chuveiro. E aqui a gente não considerou o fator de agrupamento, né? O problema de tu usar um disjuntor muito alto é que ele não vai desarmar. Se o fio esquentar, ele vai esquentar até derreter, ele não vai desarmar. A ideia o chuveiro é bem típico, né? De coloca um disjuntor o maior possível aí para ver se não desarma. Sim, Alice, por que nesse caso desse projeto não se usa aquele cálculo que, por exemplo, aquele cálculo simples que a gente faz em casa, de potência dividido pela tensão, e aí tu acha a amperagem do disjuntor? Tu tá fazendo isso aqui. Para te calcular o IP, tu tá fazendo exatamente isso que tu falou. Então, não é mais fácil dividir a potência dividido pela tensão? Aí tu tem a corrente de projeto. Só que se tu tiver mais de um circuito no teu eletroduto, não é o valor da corrente de projeto que tu vai considerar, né? Tu tem que considerar o fator de agrupamento para ver, porque vários fios agrupados, tu vai ter questão de aquecimento maior, tudo. Uhum. A olho nu, sim. Basicamente, a corrente de projeto vai ser a mais perto do que a gente vai ter do nosso IN, né? Mas aqui, o que isso nos mostra, tá? Quando a gente faz exatamente isso aqui, ó. Vixe, eu peguei o pincel errado. Quando a gente faz isso aqui, ó, o que ele nos mostra? O IP é isso que tu tá falando. A potência sobre a tensão, tá? E aí eu vou escolher o IN mais perto, mas ele me mostra qual o valor máximo de corrente que o meu disjuntor pode ter. Se eu colocar aqui, por exemplo, nesse exemplo, um disjuntor de 40, ele não vai desarmar nunca. Vai dar problema e ele não vai desarmar, porque eu estou ultrapassando o limite que ele permite, que é 28. Então, é isso basicamente que esse cálculo nos ajuda a enxergar qual o máximo que eu posso ter no meu disjuntor. Ele não poderia ser de 30 ali também, porque ia ultrapassar a corrente. Ia também, ultrapassar a corrente. Vamos fazer outro exemplo. Não, o que eu quis te dizer é o seguinte, ó. Por exemplo, deu ali que o disjuntor tem que ser de 25, né? E tem um circuito no eletroduto. Se o projeto tem um circuito no eletroduto, para que fazer todo esse cálculo? Porque, e se deu 25. Aí, só que tu não quer usar 25, tu tem um disjuntor de 30 na tua casa. Como é que tu sabe se tu pode usar o de 30 ou não? Entendi. Na verdade, tu não sabe. Uhum. E isso acaba dando, tipo,
Qual é o mínimo que eu preciso? 25, mas eu tenho um de 40 na minha casa, eu vou aproveitar, não vou comprar outro. Aí eu vou lá e boto. E aí a fiação vai estourar e o disjuntor vai estar ali, firme e forte, sem desarmar. Por quê? Porque ele não está programado para desarmar com uma corrente de até 28. Ele está programado para desarmar numa corrente de 40. Não, mas eu não falo nem sobre isso, não falo na prática. Eu falo sobre o nosso projeto, entendeu? Sim, mas é isso que eu te digo. Por exemplo, quem tem apenas um circuito no eletroduto, para que vai fazer todo esse cálculo se é só botar o mínimo? Mas tu não Ou está botar o mais fazendo próximo. tu não está fazendo o projeto para ele ficar no papel? Então, tá fazendo para a prática. Exatamente. E na prática tu tem que saber o máximo que tu pode colocar do teu disjuntor. É só nunca usar o máximo. Se Tá, Deus mas qual é tá- o máximo? Eu posso vai ter casos em que vai ter o IP vai ser 5 e o IZ vai ser 40. Qual que tu vai usar? Tens uma gama de opção de disjuntor aí para usar. Entendi. Tens o 5, tens o 10, tens o 25, tens o... É que esse caso aqui ficou um que tu só tinha uma opção. Mas raramente tu vai ter uma opção só. Tu até pode, aqui para o projeto, não fazer. Calcula o IP, acha o coisa, só que, na verdade, tu não está aprendendo a dimensionar dispositivo de proteção. Tu está fazendo uma coisa para passar na disciplina. Que é o que se faz na prática. Eu não projeto nada, eu vou lá e boto as coisas na marra e depois da merda tá feita. Não é da marra. É que eu não entendo como que vai dar entre 5 e 40. Que é que nem o chuveiro ali. O chuveiro deu entre 25 e 28. Tu usou o mínimo. Não é só usar sempre perto do mínimo ou mínimo. Eu vou pegar um exemplo para te mostrar como dá. É que tu está fazendo um projeto de 3 cômodos. Agora, Olha esse. 15h30, já perdeu uma Pode falar enquanto eu procuro aqui, não tem problema. sensibilidade de fazer a cara jogar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tava ruim meu fone aqui, não tava conseguindo. Não, é que eu, até por coincidência, ontem eu tava olhando umas tabelas na internet de qual disjuntor usar para a seção do fio. E dizia, por exemplo, que eu olhei várias tabelas, dizia que o fio 2,5 ele suportava, no caso, se não me engano, era 21 ampere, e lá eles indicavam usar o de 25, que era um pouco mais alto. E, Ó, se eu não me engano, aqui tem um exemplo de valores, ó, de 2 a 19. De 2 a 19, de 10 a 24, de 9 a... Isso aqui não é um projeto real, isso aqui também é um projeto com poucos cômodos. De 9 a 19, tu vai usar o de 10? Ele mal vai acontecer alguma coisinha e já vai desligar. Tá, agora me esqueci qual é a conclusão qual é o cálculo, então, para saber qual é o disjuntor que vai usar? O cálculo está Porque na ali tabela, foi exatamente isso que eu expliquei. O cálculo para te saber qual disjuntor usar é exatamente todo esse aqui que eu falei que tu acha que não precisa usar. Não tô falando isso. Por exemplo, deu entre 25 e 28. Como tu descobriu que é 25? É isso que eu tô perguntando.
Tem algum outro valor comercial entre 25 e 28? Não tem. É que da forma prática. Eu estou dizendo, se deu entre 5 e 40, como tu sabe qual tu vai usar? É isso que eu quero dizer. Tu nunca vai usar o mais perto do limite superior e nem o do inferior. Tá, então, ou seja, eu vou escolher o que me der na telha. Se não tem uma fórmula, como é que eu vou escolher? É Tá, isso que eu mas tô tu te precisa perguntando. calcular esse valor máximo, porque se tu só tiver o 5, que é o que tu disse que se calcula, P sobre tensão, como é que tu vai saber qual o máximo que tu pode escolher? Tu não vai. E aí tu pega qualquer disjuntor entre esses valores, entre 5 e Eu acho 40. que pega o mais alto, né? Tem que pegar, acho que o mais alto. O No mais caso ali de 5 a 40, de 40 tem. Tu pode pegar de um de 40 40, mesmo. Vai estar no limite ali. 35. Acho que é um meio termo, né? É, Mas não pode pegar o mais alto? Não existe um cálculo para ali no final, para te saber. não, aqui não. Tu tem que estar com o disjuntor nesse intervalo. Se tu botar 40, tu pode colocar 40. Tu corre o risco de daqui a pouco um problema anterior, que não chegar a 40, ele não vai desarmar. A gente aconselha a usar sempre o menor relacionado ao limite superior. Então, qual é o menor relacionado ao limite superior? E aí tu escolhe. É 35, eu acho bizarro porque aí foge da lógica do cálculo, que era não usar o que dava na telha. Não, o cálculo não é não usar o que dá na telha. O cálculo é tu saber qual é o mínimo e qual é o máximo que tu pode usar. Tá, mas olha o baita intervalo que vai ter 5 e 40. Tem vários disjuntores nesse intervalo. Exatamente. É isso que eu quero dizer, ou seja, para que serve o cálculo? Se ele não te dá um valor exato. Porque se tu não fizer o cálculo, tu não sabe qual é o máximo e qual é o mínimo que tu tem que escolher. Tu vai escolher qualquer disjuntor. Eu vou olhar para o circuito, tô a fim de botar um disjuntor de 15. Uhum. E já o 5.500 dividido por 220, ele te dá quase que o valor exato. Ele te dá o mínimo. Se tu não estiver considerando fator de agrupamento. Se tu considerar fator de agrupamento, ele vai te dar um valor inferior. Então, é isso que eu estou tentando te explicar. Se eu Não tenho é uma isso que tu tá residência, falando. se eu tenho uma tubulação que tem apenas um circuito, Tu não vai ter uma tubulação que tem apenas um circuito na tua casa. como não? Tem um monte de gente que fez projeto com... Mas aí fez o projeto só para fazer o projeto no papel para disciplina. O problema é que tu tá bitolado em fazer o que é para a disciplina. E não é assim que funciona. Tu não vai chegar na tua casa e botar que nenhum dos grupos botou um eletroduto para cada circuito, aí eles têm 12 eletrodutos. Aí a tua caixa vai ficar de que tamanho? Se alguém mas, por tem uma exemplo, casa que tem um já eletroduto começando... por circuito... Fala, Cristiano. Dizendo, mas aí, já começando por essa de eletroduto aí, se tu for analisar a maioria das casas, dessas casas mais simples que o cara vê aí, nem é eletroduto, a fiação passa por cima do forro ali, é só para laje, para Não, mas coisa ele assim, passa senão... por algum lugar, né? Mas não dentro de eletroduto. Passa 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 solto? solto os condutores, sim. Aí eles ficam presos no... A maioria das casas que eu já fiz elétrica, que eu já trabalhei, o fio não vai Tá, por mas aí não tem eletroduto. projeto nenhum. Pô, mas então é todas as casas, então é 90%, Alice, das casas da cidade. Olha, a minha casa tem 20 e poucos anos e tem eletroduto em tudo. O fio passa por dentro só pela parede, mas por cima não. Só nas Não, caídas. mas aí ele Só tá tá falando das caindo na descidas. caixa. Mas ele passa pelas paredes de eletroduto, não passa? Ou teus fios passam reto pela parede?
Ah, mas aí é um eletroduto mesmo, aí é como o colega falou, o do chuveiro, ele desce no eletroduto quando ele entra na parede. Aí entra só o fio do chuveiro, não entra nenhum outro fio junto. Mas por cima, por cima do forro, os fios não passam por eletroduto. Tá, Os não, fios mas quando passam ele soltos. sai da caixa, ele sai por onde? Aí eu vou te dizer assim, sai todos os fios por um eletroduto só, a maioria. Ah, não, mas um projeto de verdade, tu pode tentar aprovar isso que não vai aprovar. As casas aqui do Marinha, do Parque Marinha aqui, foram feitas pela prefeitura, com projeto, e assim é um eletroduto, sai todos os fios. Não tem Tá, mas mais de um qual é o eletroduto. tamanho? É isso que eu tô te falando. A minha casa é uma casa de 2 andares. Vai sair um Sim. eletroduto só? Ah, mas e aí a maioria das pessoas tem casa modesta e tem projeto também. Tá, então tudo bem, cara. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Só que se vocês forem fazer um projeto para uma empresa, não vai passar. O problema é que vocês estão preocupados em passar na disciplina. Para mim, beleza. Não é isso, Alice, não é isso. Tu não entendeu a lógica. A gente está falando porque, ó, eu estou trabalhando numa casa modesta, né, num projeto, e aí, sei lá, tem um circuito dentro da tubulação. Para que eu vou fazer todo esse cálculo Então não faz. se o FA é 1, entendeu? Tu não tem que discutir isso comigo, tu tem que discutir com a norma. Se foi feita uma norma e essa norma é internacional e o mundo inteiro adota, por que tu só acha que está errado? Eu falei que está errado, eu falei que é desnecessário na prática. Ah, então, só que aí tu pensa assim, Tu já foi trabalhou feita com uma elétrica? norma internacional por pessoas que... Tá, mas tu já trabalhou com prática, com elétrica? Tu já trabalhou? Não. Ninguém vai fazer isso aí para fazer um circuito. Tá, mas aí o problema é de quem não vai fazer, isso que eu tô entendeu? falando. E tá errado. Por exemplo, eu dividi 5 por 220. Perante a norma, tá. Tá errado, tá. A conclusão vai ser a mesma. E tá errado. Tá, então tá Entendeu? bom. Perante a norma, se tu me perguntar na prática eu sei que é diferente, eu sempre falei isso. Mas se tu for ver perante a norma, tá errado. Tá, a tua função é ensinar teoria, mas não é assim que funciona na prática. Não, só que se tu for fazer um projeto, tu tem que seguir a norma. Tu não pode fazer um projeto sem seguir a norma, senão o projeto não é aprovado. Eu sei que tem casos, milhões de casos, em que é feito tudo na marra. Na prática é assim. Tá, quantas pessoas calcularam quantos pontos de iluminação tem nas casas? Ninguém. Tu vai lá e bota uma lâmpada. É que nem escala. Escala tu ensina de um jeito completamente diferente do que eu aprendi. Tu ensina de um jeito muito mais difícil. E eu fazia todos os exercícios, eu fazia certo e não tinha nenhum exercício errado. Fazia tudo certo, eu fazia completamente diferente do jeito que ensinava. Não é porque tu ensina de um jeito que vai ter que ser sempre daquele jeito, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não, mas num projeto, sim. No projeto, para te apresentar para alguém. Exatamente. Eu tô falando na prática. Se eu estou fazendo algo na minha casa, para que eu vou fazer todo esse rodeio? Não tem necessidade. Não, mas se tu for fazer, aí tu entra com o quê? Aí tu quer aprovar tua casa, para ela ser financiada. Tu entra com o quê na prefeitura? Alice, mas é isso que eu te digo, igual tu falou agora da prefeitura, essas casas, como eu te falei, essas casas do Parque Marinha, elas foram feitas pela prefeitura. Sim. Então, e elas têm um projeto. Então, mas ele não segue nada o que diz aí. Como é que tu sabe? Se tu viu o projeto? Eu tô vendo, tu viu o projeto? Mas tu disse, por exemplo, não, mas eu tô vendo a distância, a quantia de tomadas que tem, eu tô vendo que não é o ideal pelo cálculo que eu moro numa casa dessas, eu tô vendo com meus olhos aqui. Igual eu te falei, o eletroduto ali passa todos os fios pelo mesmo eletroduto, por um só, na saída do... Não tem eletroduto em cima, no caso, né? Tem só nas descidas da parede, né? Por dentro das paredes. Então tem muita coisa aqui que não sei quantos anos tem essa casa, não sei como é que era a norma, se mudou alguma coisa. Essa norma é de 2017. Beleza.
Então, essa aqui eu não sei que norma ela seguia, mas essa aqui ela teve projeto aprovado e, pô, é totalmente diferente. Ela tá toda errada de acordo com o que eu vi nesses cálculos aí. Se ela é de Agora, 2017 para cá, ela foi ó, aprovada de não, isso alguma ela não é. maneira diferente, porque se ela é de 2017 para cá, ela tem que ser aprovada com essas normas. Tá, então agora, a partir de 2017, para conseguir aprovar um projeto elétrico, tem que fazer toda essa... Que seguir nem à a risca todo 5410. Que nem a norma 5410. É que antigamente também tinha a quantidade de eletrodomésticos era bem menor, a carga do chuveiro também era bem menor. O chuveiro era 2.500 watts, hoje tem chuveiros até de 7.500 watts. Por isso te obriga a fazer vários circuitos, dividir as cargas. Antigamente nem tinha tanto, a pessoa não tinha em casa torneira elétrica, forno elétrico, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado no quarto, na sala, não sei aonde. Air fry também. Exatamente. Basicamente, a casa antigamente era o chuveiro, a geladeira, o fogão, TV, ventilador, máquina de lavar, máquina de secar. Pega, liga máquina de lavar, máquina de secar, torneira elétrica, forno, ar-condicionado, passa tudo no eletroduto e liga tudo junto. Faz o teste aí e vê o que acontece. Mas já liga já faz esse teste ligando para os bombeiros, longe de casa. Não tem como. Hoje em dia, se tu pegar e botar 2 chuveiros de 7.000 e pouco num disjuntor, vai desarmar. Ah, isso aí é óbvio, né, Alice? Tá, mas e a tua casa não pode ter 2 chuveiros? E se eu passar tudo junto? Ué, bota do disjuntor. Ah, se tu passar, uma coisa é tu passar no mesmo eletroduto, outra coisa é tu ligar no mesmo disjuntor. Se tu dividir, botar um em cada disjuntor direitinho ali e passar tudo pelo mesmo eletroduto, não vai desarmar. E não vai acontecer nada. Só tem que separar no disjuntor ali. Tá, e qual é o disjuntor que eu vou botar? Ué, e tu vai calcular, né? Mas sempre foi calculado, como o colega disse ali, pelo IP. Quando o cara fez, né, outros cursos, Não, ele é ensinaram assim, calculado. entendeu? O IP Ensinaram tá a ali. potência. Por exemplo, vai calcular ali, ó, deu 25 ampere. Um disjuntor de 20, que é para 25 ampere, pronto. É aquele disjuntor ali, foi assim que a gente aprendeu. Se tu, por exemplo, tu pegar um chuveiro ali se eu não me engano, 5.500, tu dividir pelo 127, se eu não me engano, vai dar 40 e poucos amperes, tu bota um de 50, que a maioria das casas tem, entendeu? É assim que a gente aprendeu. Não é assim. Mas e se tu ligar, vamos supor, tu fez todos o dimensionamento, o teu coisa, com o que tu tem na tua casa. Aí tu vai lá e compra uma máquina de secar, liga num circuito normal, porque tu vai ligar na tua tomada, vais comprar uma air fryer, um forno elétrico, vais ligar. E aquele teu disjuntor, ele tá no mínimo, que nem tu falou, eu calculei o IP, deu tanto, e aí eu escolhi o mínimo. Só que aí eu estou num circuito de tomada, eu liguei mais componentes. Ele vai desarmar, porque ele está no mínimo. É ou não é? Sim, mas aí, isso aí, de qualquer maneira, né? Se eu fizer esse cálculo aí e chegar à conclusão, né, que eu vou botar um disjuntor para as tomadas de, sei lá, de 25 ampere ali para as tomadas,
de qualquer maneira. E se depois eu for acrescentando coisa, independente do Não, cálculo que se eu eu te, usei, e se ele o meu, vai... olha só, se o meu cálculo é de 5 a 40, aí tu só calculou o IP, aí o teu IP foi lá e tu botou 25. Mas o máximo que eu podia ter ali era um de 40. Mas como tu só calculou o IP, tu botou 25. Se tu soubesse, aí tu botaria um de 40, então... poderia botar um de 35, um de Então 40. já... só sai um projeto mais caro, né? Porque tu bota um disjuntor, vamos dizer, então tu bota um disjuntor para mais, mas aí aí tu bota uma fiação, Mas aí eu vai estar sei o uma... máximo que eu posso colocar, vai botar um disjuntor maior. porque eu não posso botar um de 50. De 50 eu não posso colocar, porque aí vai estar passando o limite. Mas eu posso colocar um perto disso e que permita que o meu circuito receba mais carga. Se eu trabalhar sempre no limite, sempre que eu for adicionar carga na minha casa, eu tenho que trocar o disjuntor. Tá, mas então aí o indicado então é sempre botar quando nós for Mais escolher perto do o limite. projeto mais perto desses 40, então. Mais perto do limite. Então é para deixar sobrando, então não pode escolher perto dos 5, senão não adianta nada. Exatamente, só que o 5 é o que dá se eu calcular o IP. Sim, o 5 é o valor do IP ali. É o valor que vai dar do que eu calculei ali, a minha potência relacionada à minha tensão, vai dar. Mas Eu tu não te posso fazer baseia isso. esse IP, o IP ali, não foi mais ou menos o que a gente tomou por base para L2 pegar a seção do fio? 1,45. Espera aí que A eu seção acho do que ligou condutor. sem querer o microfone do Daniel bem na hora e aí ficou os dois falando ao mesmo tempo. Eu sei que ele estava fazendo um cálculo ali, 1,45, alguma coisa. Não era comigo, mas ficou os dois falando Não, ao já mesmo estou tempo. tentando fazer a tabela aqui, abriu sem querer o microfone. Aí no fim eu não acompanhei o que tu falou, Cristiano. E Alice? Não, eu entendi perfeitamente que esse cálculo é bom para se tu tem um disjuntor disponível já, tu saber se tu pode usar ele ou não. Para não usar o maior nem o menor. Só estava falando na prática, entendeu? Não estava falando sobre o nosso projeto. Não, se tu for ver, se tu for fazer na prática, foi o que eu falei na primeira aula, se tu for assistir o vídeo de novo. Se tu for fazer na prática um projeto tu mesmo fazer da tua casa, tu não vai seguir praticamente nada disso. Tu vai pegar, no banheiro, vou botar uma tomada só. No quarto, no quarto eu preciso mais, eu vou colocar 3. Uhum. Na prática é assim que funciona. A não ser que tu vá fazer um projeto para vender ou vou fazer desde o início um projeto, porque hoje tu precisa ter um projeto para, eu quero construir, eu vou fazer um projeto para financiar, por exemplo. Eu acho que quem faz um projeto desse, acho que é só projetista ou engenheiro. Não, por exemplo, e eu vou vamos supor, eu vou contratar uma pessoa para fazer o projeto da minha casa, porque eu quero financiar, vou construir uma casa do zero, eu quero financiar. Para fazer esse financiamento, eu tenho que ter um projeto. Não vai ser... Pode ser que lá na hora, na prática, eu mude. Tá? Não estou dizendo que tu não vai mudar. Mas para fazer e para aprovar e para tudo, eu tenho que ter um projeto. Se eu vou, depois que está aprovado, se eu vou fazer ou não vou fazer, bom, aí são outros 500. Mas, em tese, eu tenho que ter o projeto para conseguir fazer isso. Eu acho que tem muito eletricista profissional que eu acho que 99% nunca viu um projeto desse. Só que para te fazer... Projeto não. No máximo que ele deve ver é o resultado. Por exemplo,
Ele pega uma planta aí e a planta manda ele usar o tal disjuntor. Sim, O já. máximo que... Essa é a diferença do técnico para o engenheiro eletricista, né? O técnico aplica o que está na planta. Tipo, falando do chão de fábrica, né? No dia a dia. O engenheiro ele faz a planta. No dia a dia, vamos dizer assim, eu tenho uma empresa de projeto, aí eu tenho lá um arquiteto, eu tenho um engenheiro civil, eu tenho não sei o que, não sei o que. Aí eu tenho os engenheiros para fazer o projeto. Aí essa empresa é contratada também para executar esse projeto. O engenheiro não vai ir lá para o chão de fábrica executar. Raramente, ele vai lá só para palpitar o que o outro está fazendo. Na verdade, é essa. Pior que é mesmo. Muitas vezes nem vão nas obras. Exatamente. E se for, é só para ainda ver coisa errada no que o outro está fazendo. Na prática, é isso. Uhum. Se Eu já fui deveria ou não trabalhar deveria assim, ser assim, se deveria ou não ser assim, bom, aí são outros 500. Eu já fui Mas trabalhar assim, em muita casa que tem mais de 20 disjuntor, assim, um casarão. E garanto que não foi o eletricista que fez o projeto. Já vi assim umas casas muito complexas, uns projetos muito complexos. Alô, alô? eu acabei de ver se eu não abri me esqueci de abrir o chat hoje. O material. Alô, Alice? Patrick, Sim, sim. agora escuto. Não, Não sei se eu era para ter escutado antes, mas não, eu que estava lutando com o meu computador aí. Agora já me acertei. antes estava aparecendo que tu estava com o microfone ligado, tipo, desativado, só que não tinha barulho nenhum. Eu procuro cuidar quando vocês estão com o microfone ativado para ver se eu não falo ao mesmo tempo que vocês. Só que o teu não estava saindo o som. Então, se sim. qualquer coisa que tu tentou falar anteriormente, não saiu nada. Sinto te informar. Não, eu sabia que eu não estava falando aqui, que não estava saindo. Ah, tá. Câmera externa, agora eu botei a placa de vídeo e tá dando cheio de... O Patrick está sempre incrementando aí os computadores dele. Meu guri, o jogo não funciona. Aí troquei a fonte. Aí agora bota a placa de vídeo. Agora tem que funcionar essa porra. O computador, tipo, tu usa o computador que ele usa para jogar. Aí o computador estava se desligando, deixei lá no técnico lá, o cara ficou 8 dias, não olhou. Aí eu resolvi minha conta. Fui lá, comprei a fonte, era a fonte. Botei uma fonte mais potente e aí botei já a placa também. Alice, como é que Porque chegou? para jogar é placa de vídeo, não adianta. E o computador estava se desligando também. Alice, como é que chegou nesse 1.45? Esse 1.45 eu não cheguei, ele já é do cálculo. Ele é do cálculo, tá. E ali tá a corrente do circuito, tu botou, está 28. E para olhar na tabela 36, o que eu olho na tabela 36 é o... É a seção, por exemplo, o circuito 1 tem uma seção de 4 milímetros. Aí tu vai ver qual é o valor máximo ali. Deixa eu abrir a tabela de novo. Era isso que eu ia te perguntar, já tinha até esquecido de perguntar. Aqui, ó. Tá. Lembra que quando a gente calculou o IPC, a gente vinha aqui e via, o meu IPC ficou 25. Sim. Qual o valor que eu vou adotar? Eu vou adotar o valor 4, que é o maior. Tá. Agora a gente quer qual é esse valor. Então, tu vai fazer o processo contrário. Tu vai pegar, qual é a minha seção adotada? É 4 milímetros? Qual é o valor máximo que ele suporta? E aí tu vai pegar 28. Se for, por exemplo, 2,5... Para fazer os 28?
Isso, tu vai pegar aquela parte da tua tabela que tem seção adotada para cada circuito, e aí tu vai ver o máximo de corrente que a seção, por exemplo, 4 milímetros, 2,5, ela suporta. Tá. E vocês estavam... Chegou ali, então... Ficou um fator de agrupamento 1, então ficou 28 vezes 1, que é 28. Isso, Depois que eu estou considerando só o chuveiro naquele eletroduto. Deixa eu voltar para ali. Volta na outra tela ali, por favor. Nessa. Aí ficou 25 vezes 20, depois 25 vezes 28, é isso? Não. Aonde? Pera, onde tu tá? O IZ é 28 vezes 1, que deu 28. Isso, tá. E depois vai ficar... Aí vou calcular o I2, que é 1,45 vezes 28. Esse 40,6 é a corrente de atuação que o meu disjuntor ele vai ter. No momento em que eu precisar que o disjuntor ele funcione, ele vai ter essa corrente de atuação. Tá. Então, compreendi. Obrigado, Alice. De nada. Ô, Alice, uma dúvida. Diga. A maioria da minha fiação ficou 2,5 e ficaram com uma seção de agrupamento mais ou menos parecida, 0,7, 0,8. Daí o IZ deu quase que parecido aqui, a maioria deu quase tudo igual. Sim, vai mudar bem pouquinho. Achei estranho, porque deu quase, eu fiz aqui só por cima e deu quase tudo normal aqui, o mesmo IZ. Porque 0,708 vai mudar lá pela terceira casa decimal, só o valor. Porque tu tá falando de um valor menos do que 1, né? Eu acho que eu terminei ela aqui, eu só tenho que achar agora os disjuntores aqui direitinho para te mandar. Tá, eu recebi alguma coisa do Alex. Isso, Alice, tá me escutando? Meu telefone tá meio... Peraí que eu tenho que virar a cabeça que a foto veio virar. Tá. Eu não sei se o Matheus chegou a te mandar. De eletroduto mandou. Tá, eu só te mandei de novo que ele tá trabalhando. Tá, aí eu vou passar... eu já dei o ok para ele. Não, vou passar para Word e te mando de novo direitinho ali, tá? Porque eu vi que ele não recebeu o que eu mandei. Eu respondi ele, mas tá com um tracinho só. Eu também não tô conseguindo falar com ele, porque os guris estão de serviço de noite. Então... Mas eu já dei o ok para ele da tabela. Certo, então, era isso. Pode obrigado. seguir. Tá, obrigado. Pessoal, vou fazer aquele mesmo... Isso, eu vou sair da sala eu vou ter que sair da sala aqui para poder fazer, viu? Eu ia falar agora. Vou fazer aquele mesmo esquema das outras aulas de fazer a chamada, porque assim a gente libera quem quer ser liberado. E também tem essa questão, né? Não é que queira ser liberado, mas divide a mesma tela e não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Deixa eu fazer aqui, abrir a chamada. Então, vamos lá, Alexandre. Está presente, mas não falou. Alex. Aqui. Wagner, não. Carlos, não. Celso. Que? Christopher. O chat, porque... Christopher está presente, mas nem tem microfone ainda. Nunca vi alguém ter tanto problema com o microfone, nem ele nunca consegue falar. Cristiano. Aqui. Giorgio. Aqui. Tu entra pelo telefone e pelo computador? Eu entro porque o áudio do
O meu note não, é ruim, eu não consigo escutar direito, eu fico escutando pelo telefone. Não tem problema, é porque sempre tem 2 vezes tu na coisa. Eu não sabia se era erro ou se tu entrava 2 vezes mesmo. Não tem problema, por mim não faz diferença citar 1 ou 2. Foi só mais uma curiosidade mesmo, porque sempre aparece 2 vezes tu para liberar, e às vezes eu penso, tá, mas eu já liberei ele, e aí aparece de novo. É por causa do áudio do note. Tá, o Diego não tá, Douglas tá, Eliezer não tá mais. Felipe. Presente. Ismael. Israel. Leonardo. Lucas. Michael. Presente. Marcos Daniel. O Matheus Pinho está trabalhando, já avisou. O Lopes. Presente. Matheus Melo. Aqui. Patrick. Os Thiagos não tem nenhum. E o Wagner também não está. Chamada feita. Antes de saírem, aviso. Aula amanhã para dúvidas em relação à tabela, quem ainda não montou. Essa parte também do IP. Ou dúvida para acertar o que tem que apresentar, enfim, dúvidas gerais amanhã. Tá? Quem porventura terminar, eu dou o retorno assim que possível, e aí se não tiver dúvida, tá liberado da aula de amanhã, mas só vai estar liberado aqueles grupos que entregarem as 2 etapas e receberem o ok, aí eu aviso, que nem eu avisei das outras vezes, ó, tá liberado da aula, porque aí eu já justifico, tá? Aconselho, pessoal, tem grupos que não estão fazendo, estão com etapas bem atrasadas. Aproveitem que amanhã é aula de dúvida e entrem para a gente conversar e acertar isso, tá? Alguns grupos eu estou bem preocupada com a situação, tenho recebido material sempre dos mesmos, os mesmos apresentando, tá? Então, daqui a pouco, amanhã é a oportunidade aí, antes da gente entrar na última semana da disciplina. Última semana não, né? 3 dias. Porque aí a gente acaba a disciplina, tá? Mas quem fizer tudo, mandar, eu dou ok, aviso se está dispensado ou não, tá? Dúvidas naquele mesmo esquema, manda em horário, vamos dizer assim, comercial, né? Horários normais, por favor. A maioria tem feito isso, tá? Eu só dei o aviso geral. Que eu retorno assim que possível, tá? Quem for sair, boa noite, espero amanhã. E quem quiser ficar para tirar dúvida, estou à disposição. Mandei já o material lá, a apresentação de hoje. Não sei se querem que mande esse print, que nem eu mandei ontem. Era isso que eu ia te pedir. Só pra... O print aqui, que nem eu mandei ontem? Não, nem precisa mandar, pode só voltar na tela, que eu esqueci de tirar print. Não, mas agora eu compartilho de novo para te tirar print, mas eu mando ali no grupo também. Tá. Não tem problema. Quem olha não vai entender nada do rabisco, mas quem está na aula faz um pouco de sentido. Quem usa Excel, pessoal, é bem útil, né? Porque aí faz a multiplicação já uma célula pela outra ali, faz os cálculos bem rápido, né? É uma boa para quem manja aí de Excel, ajuda bastante. Porque aí tu só bota as informações... Eu estava na aula, só que eu estava longe do telefone, eu não te respondi a chamada, mas eu estava longe do telefone. Tá, não, mas eu acompanho quem tá, eu abro aqui a lista de vocês e vou acompanhando. Por isso que eu tiro o compartilhamento da tela, que aí eu vejo quem está presente e ao mesmo tempo a chamada.
Eu vou amanhã de manhã tentar finalizar tudo. Eu vou finalizar agora essa tabela e amanhã de manhã pelo computador do trabalho eu tento juntar todo o projeto e te mandar, porque eu fico te mandando um slide por slide, fica tudo bagunçado. Eu vou tentar juntar tudo e te mandar de uma vez só. Quem tá me mandando separado pode ver que na hora da apresentação tá junto, né? Porque aí eu pego e uno que vocês me mandaram, eu uno, sim, para facilitar a vida na hora de apresentação, eu acabo eu mesma fazendo isso. Quem Eu manda vou tentar fazer separado. isso aí amanhã de manhã e daí de tardezinha ali por 1 hora, 2 horas eu te mando. Tá, tranquilo. Eu geralmente, Tá bom, vou sair aqui, provavelmente então. vou conseguir ver isso mais no meio da tarde mesmo, então tá tranquilo. Tá bom, obrigado. Alice? Diga, acho que foi o Patrick que chamou. Isso, volta para outra tela, Alice, por favor. Nessa tela aqui. Que tu tava melhor. Isso. Ficou 25 maior que menor. Aqui é menor igual, tá? É que não tem Tá. o símbolo aqui no. Por que deu 25? Por causa de uma questão de valor comercial. Eu não sei. Pode ser que tenha de cabeça 20, mas eu não sei se Pode tem. menor aí, então? Depois dessa parte? Não, ficou menor porque eu não. Ao menos desconheço, tá? Se tem 26, 27 ou 28 valor de disjuntor. Tá, vamos dizer assim, o meu eu cheguei aqui que deu 5,03 menor ou igual a 7,28. Qual que eu uso? O que eu tenho que fazer agora? Deu isso aqui? Isso, perfeito. Isso aí. Valor comercial, é que eu não me lembro de cabeça. Deixa eu abrir aqui. Onde é que eu tenho que consultar? Tu pode ou consultar algum fabricante ou pode consultar essa tabela que eu dei. Tá. Tá aparecendo a tabela para ti? Tá aparecendo, tá aparecendo. Então... Deixa eu botar o print dela lá. Nesse caso, tu pode escolher o de 6, por exemplo, se tu for escolher esse outro padrão. Mas o mais normal é 5, né? Tá tranquilo. Entendi. E Alice, por que tem duas linhas na linha do disjuntor padrão? Porque tem dois padrões diferentes. Tem o IEC e o NEMA. São, vamos dizer assim, vamos supor, tal fornecedor segue o padrão IEC, tal fornecedor segue o padrão NEMA. Isso aqui são padrões também regidos pela norma. Então, por exemplo, geralmente é o padrão NEMA, né? 5, 10, 15, 20, quase todos os fabricantes usam esse padrão. É que a gente desconhece, a gente associa ao fabricante, Siemens, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente associa ao fabricante, mas por trás do fabricante tem um padrão que ele segue. Existem esses dois tipos. Então, nós devemos usar o NEMA. Não, tu pode escolher qualquer um. É que a maioria dos fabricantes acaba usando o padrão NEMA porque são valores mais, vamos dizer assim, comerciais, né? É difícil, por exemplo, 63, 32, o IEC é mais, uns valores mais quebrados, né? Uhum. Esses valores é daqueles disjuntores branquinhos, aqueles os DIN. Geralmente é com esses valores mais quebrados. 16, 32. Que aí eles usam esse outro padrão. Mas os mais, vamos dizer assim, comuns, né? Os que a gente acaba mais utilizando para casa é o NEMA. É que, na verdade, a gente nem sabe quando a gente escolhe, né? A gente só escolhe o fabricante e compra. A gente não sabe o que está por trás, qual padrão ele segue, por exemplo. Eu botei o print dessa tabela ali no grupo também, para quem... que às vezes o pessoal está olhando no celular e fica ruim de estar abrindo o PDF, fechando. E aí eu coloquei ali.
Alice. Diga. É o Celso. Oi. Bueno, vamos lá. O IP, isso para escolher o padrão NEM, do disjuntor, esse NEM aí. O IP deu 1.73 e o IZ 17,5. O intermediário, então, do disjuntor seria 15? Isso. Então, beleza. Eu já tô te mandando aí, então. Tá. Já abro aqui agora o WhatsApp e já... Ok. Eu tô... Vou até deixar aberta aqui a tabela 5410 para conferir certinho os valores. Acho que já foi. Já. Os meus downloads vai só ficando tabela Celso 1, 2, 3, porque vai salvando, tu vai me mandando e ele vai salvando em cima. Sim, sim. Boa noite, então, Alice. Desculpa interromper a aula aí. Não, mas a aula é para isso mesmo. Quanto mais se tiver esses debates, melhor. Senão fica só eu falo e a sensação é ruim, gente. A gente fica falando aqui basicamente, eu fico falando para as paredes, porque não tem câmera ligada, não tem nada. Então, quando tem essas coisas, é bom porque aí ao menos tem interação, senão eu fico falando para nada. Sim, claro. E isso que tu é a professora o professor que mais interage, porque que mais interage não, que no caso os alunos que mais interagem, né? Porque a maioria, eu acho, dos outros professores tem vezes mesmo que passa a aula inteirinha sem ninguém falar. Mas é bom. Eu prefiro. Que nem agora eu estava dando aula gravada na FURG. É muito ruim. Para gravar aula, eu não gosto. Não gosto porque eu tô... Às vezes aquelas coisas estão muito claras na minha cabeça. E aí eu estou explicando. Se não tem um aluno ali para me perguntar na hora, eu vou seguir falando. E às vezes a gente acaba esquecendo de coisas que eram importantes para o aluno entender. Só que como não tem ninguém ali para te perguntar, tu está falando literalmente para ninguém, fica complicado. Então, eu prefiro muito mais, ou prefiro presencial, mas quando não tem, ao menos essa metodologia da aula online, é que na FURG ninguém entrava, porque tu não podia cobrar presença, não podia nada, ninguém entrava, eles só assistiam a gravação, e aí tu ficava ali, que nem bobeta, falando para ninguém. Como se tu estivesse dando aula para todo mundo, mas não estava ninguém ali. Não, e deve passar batido vários detalhes, né? Passa, porque tu tá falando ali, se o aluno... não, peraí, volta. Aí tu vai, aí tu, me esqueci de falar isso. Aí tu volta naquele assunto. Mas se não, só vai, tu segue falando. No início eu me estressava, eu assistia a minha aula, aí ficava eu lá, 50 minutos me assistindo. Aí eu via que estava ruim, gravava de novo. Aí assistia de novo. Aí depois eu cansei, porque faltava tempo para ficar me assistindo e gravando tudo de novo. Mas no início eu fazia isso. E já voltou as presenciais na FURG? Volta 25 de abril. Recém está acabando o ano letivo passado, né?
recém está terminando os exames, aí entra em férias de 31 de março até 25 de abril e aí volta presencial. Uhum. Então Aí tá bom. volta, aí já acabou, apesar de muitos alunos não querer, porque vários conseguiram emprego nesse período e aí agora não tem o que fazer, né? Mas vai voltar presencial. Vou ir fazendo aqui, tá? Aí depois eu te mando. Tá, me manda, eu tô corrigindo já tô terminando de corrigir o do Celso aqui. Tá, então tá bom. Boa noite. Boa noite. Tá ok, Celso? Tá certinho? Ok, então, show. Show, tá feito o que tem que apresentar segunda-feira. Tá ok, então. Tá, eu só gero ali as duas Valeu. tabelinhas, só abro as duas tabelinhas ali na hora e tá Uhum. feito. Tá dispensado de amanhã, sextou mais cedo para vocês. Nem me fala. Valeu. Caiu logo Obrigadão, num hein? dia propício, né? Com certeza. E a gente, eu só não Tem ia te ligar às desligamento. 2 horas da manhã, né? Mas que eu ia pegar e te mandar antes da meia-noite, eu ia tentar. Ah, Não, nesse horário tá tranquilo, às 2 da manhã que é meio complicado. Não, a pessoa se assusta, sabia? Porque às vezes, sei lá, eu tenho minha avó, meu avô, bem mais velhos, Sim, daqui a pouco sim. acontece alguma coisa, ligam, já aconteceu, e aí, eu não deixo o celular no silencioso por causa disso, e aí assusta. Com certeza, sem dúvida. Aí tu olha a foto assim, é um Imagina. aluno. Só não joguei o celular longe porque eu ia ter que comprar outro depois. Com certeza. Então tá, valeu. Boa noite aí, Valeu, boa brigadão. noite. Acho que o Felipe já vai Boa mandar. noite, Alice. Obrigado. Boa noite, boa noite. Christopher, eu fechei a câmera só porque eu tô corrigindo aqui coisa, mas eu tô aqui se tu tiver alguma dúvida, tá? Christopher, me escuta? Christopher?